que são células-tronco? Legal, vamos lá. Primeira pergunta, eu gosto sempre, antes de responder o que são células-tronco, de lembrar que, na verdade, o nosso corpo todo, ele é formado por mais de 1 trilhão de células que estão organizadas para formar os nossos diferentes órgãos e tecidos. Sim. Essas células que formam o nosso corpo, elas são conhecidas como células diferenciadas, porque elas têm uma função específica. Então, por exemplo, as células da pele promovem o revestimento do corpo, os neurônios que promovem a transmissão dos impulsos nervosos, o músculo que proporciona a movimentação do corpo e assim por diante. Já as células tronco, elas não têm uma função específica e é aí que está a sua grande característica, porque sob determinados estímulos a gente pode transformar essas células em qualquer outra célula diferenciada do nosso corpo. Qualquer outra célula. Depende muito de qual é o potencial das células, né? Isso que a gente vai discutir um pouquinho também. Existem vários tipos de células tronco, algumas com um potencial maior, como a célula tronco embrionária, né? Que é uma célula tronco capaz de se diferenciar em todos os tipos, porque inclusive são elas que formam o indivíduo, né? E algumas com potencial um pouco mais restrito, mas são células assim coringas, né? Que a gente fala que é célula coringa, porque elas podem aí se transformar em qualquer outro tipo de célula diferenciada e por isso são tão preciosas, né? Porque elas ajudam aí no reparo de tecidos e tratamento de doenças degenerativas, né? Onde a gente tem a perda de um tipo celular, elas podem trabalhar ali para repor esse tipo, regenerar esse. E você está falando dessas células, da onde são tiradas, por exemplo, essas para regenerar, como você falou? Quais são os tipos, né? Legal. Então, eu falei um pouquinho das embrionárias, né? Mas pensando nas células tronco adultas, que são aquelas que já existem no nosso corpo, existem 2 tipos principais, que são as células tronco hematopoéticas, que a gente encontra no sangue do cordão umbilical e na medula óssea. E nessas duas... Principalmente nessas 2 fontes. E as células tronco mesenquimais já tem trabalhos falando que todos os nossos tecidos têm um reservatório ali de célula tronco mesenquimal, mas as mais discutidas, até por serem de mais fácil acesso, são as do tecido do cordão umbilical, não o sangue. A gordura, né? O tecido adiposo, a gordurinha que todo mundo tem. Gordurinha. E a polpa de dente. Daí pode ser desde dente de leite, polpa de dente também é uma fonte rica nesse tipo de célula tronco mesenquimal. Né? Então, são 2 tipos diferentes aí. Essas podem regenerar, como você falou, em qualquer outro tipo do que a gente precisar. Isso, então, tem aí umas particularidades de cada uma delas, né? As hematopoéticas, como o nome já diz, hemato, que vem de sangue, né? Elas conseguem se transformar em células do sangue. Então, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Então, elas são muito utilizadas em caso de doenças do sangue. Leucemias, talassemias, anemias. É o transplante de medula, né? O transplante de medula nada mais é do que um transplante de célula tronco hematopoética. Então, elas têm já hoje uma aplicação muito bem definida, mas elas têm algumas limitações que a gente fala para o armazenamento. Então, por exemplo, quando a gente fala, vou guardar o cordão umbilical. Esse é um assunto, né, muito discutido, já foi, apesar que nem todo mundo sabe, existem células tronco no cordão. Né? Isso que eu ia falar. Como é que funciona, né? Como é que a pessoa guarda... Explica o processo para uma mãe entender, se ela quiser. Total, porque a gente ainda... eu só escutei sobre células tronco chegando na maternidade e vi um folhetinho assim. Mas é o que eu estava falando aqui antes da gente começar. Não fui pesquisar, então por isso que a gente também quis trazer aqui para trazer, para isso, né? Para explicar. E aí, essas são tiradas no dia do parto. Na maternidade. Perfeito, exatamente. Então, como funciona, né? Existem, então, essas células tronco no cordão umbilical. E, como eu falei aqui, existem os 2 tipos no cordão, né? Existem as do sangue do cordão, que são hematopoéticas, e as do tecido do cordão. O próprio cordão umbilical, que são as mesenquimais. Então, a mãe escolhe ou ela tem que fazer os 2? Então, existem empresas que fazem só o sangue do cordão,
o tecido do cordão, as duas coisas, a mãe escolhe. Tá. Ela que vai optar, desde que ela tenha o conhecimento para que serve essas células. Por isso Exato. que é interessante que elas busquem o conhecimento. O que são essas células? Qual vem do sangue? Qual vem do tecido? Qual é o potencial de cada uma delas? Tá. Para que elas servem? Para ela poder escolher uma escolha consciente, né? Eu guardei as células tronco tal para essa finalidade. Isso. Então vamos tentar explicar um pouquinho para elas o que é isso. Então as células tronco do sangue do cordão, como a gente falou, serve para o tratamento de doenças do sangue. Tem uma aplicação já bem definida e bem utilizada hoje, mas grande parte dessas doenças do sangue, a grande maioria delas, tem um fundo genético. Então, tendo um fundo genético, não é aconselhado usar as células do próprio indivíduo para o tratamento, porque todas vão ter o mesmo problema genético.